Bom, então, vamos lá. Aqui, ó. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao simpósio temático 15, online do terceiro Seminário Internacional Áfricas. Tá bom? Então, esse simpósio aqui tem a coordenação do professor Mohamed Nadir e minha, Silas Fiorotti. Aqui nós somos pesquisadores também do Grupo Áfricas, e nós vamos gravar esse simpósio e posteriormente compartilhar no YouTube, no canal do grupo. Cada participante aqui com trabalho aprovado terá aproximadamente 10 minutos para apresentar, e depois haverá um tempo para os comentários dos coordenadores, questionamentos e diálogo. Aqui o participante poderá compartilhar alguns slides também aqui. Em caso de algum problema, a gente se comunica por e-mail, tá? E todos também devem preencher uma lista de presença que eu deixei aqui no chat, já o link disponível, tá bom? Então, para esse simpósio aqui, nós temos 5 trabalhos inscritos. Deixa eu ler aqui. A reprodução do espaço urbano do Central C Maputo, da Maíra de Pinho Ludwig, que ela está dando aula, então acho que ela não vai poder apresentar, mas está escrita. Desenvolvimento da cadeia do gás natural e reorganização do espaço regional nas áreas de exploração e produção em Moçambique, da Maria Daniele da Silva Carvalho. Privilégios e Estado de Direito em Moçambique, do Josué Bila. Reflexões sobre o processo de reconciliação em Moçambique, da Natália Bueno, Roberto Holanda Masqueto e Samantha Sting. E minha apresentação é Trajetórias Africanas, Desafios Narrativos Sociais, Considerações sobre a História Recente de Moçambique. Então, é isso. Então, a gente pode dar continuidade. Agora eu passo a palavra aqui para o professor Mohamed, para ele também dar as boas-vindas aqui. Boa noite a todas e todos, espero que estejam bem. Bom dia, perdão. Bom dia, professor Silas. Bom dia a todos os participantes. Enfim, mais esse simpósio, esse grande simpósio organizado pela Áfricas, grupo de pesquisa da UERJ e da UFERJ, que é coordenado pelo professor Washington e professor Silvio. É uma grande organização que estamos tendo, né? E também esperamos que esse tema hoje seja, digamos, um momento de discussões e debates, e também saber quais as pesquisas que estão em andamento, né, pelo mundo fora, né? Então, é isso, um pouco um encontro, enfim, do Brasil, Europa, Estados Unidos, África, que esse encontro agora online permite essas possibilidades de trocar pontos de vista, abordagens, teorias, etc, etc. Então, bem-vindos a todos, e vamos começar, então. Tá bom. Eu vou controlar um pouco o tempo, porque a gente não tem um tempo muito extenso. Então, eu peço para vocês obedecerem os 10 minutos aí, mas a gente sempre tem uma tolerância, não vamos ser muito autoritários, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o Bila. Tá bom, Bila? Tudo bom, meu amigo? Você está com a palavra. Você pode, se você quiser, pode compartilhar também a sua apresentação.
Bila, Silas, consegues ouvir-me? estou te ouvindo bem. Ah, que bom, que bom. Bom dia a todos. Eu, conforme tinhas já avançado, eu apresentarei um tema que estou a gostar muito e também faz parte da minha atual pesquisa sobre Moçambique. Eu desejo compreender como é que os privilégios de Moçambique foram construídos e como é que eles afetam aquilo que mundialmente, ou mesmo dentro de Moçambique, chamamos de Estado de Direito. Ou seja, eu entendo que o Estado de Direito, enquanto uma absoluta supremacia do direito, em contraposição ao poder discricionário daqueles que estão investidos de poder, ou algum tipo de autoritarismo ou totalitarismo, sempre vai, obviamente, abrir um espaço para que os privilégios se reproduzam. E esses tais privilégios, obviamente, podem criar condições também para que aqueles que são os mais desprotegidos numa sociedade perpetuem o seu problema de pobreza e falta de direitos. Então, eu fiquei muito interessado com esse assunto, esse tema, ou esse tipo de pesquisas. E, neste momento, por causa da antropologia, eu fiz trabalho de campo em Moçambique, agora estou no Brasil, e escolhi as festas, principalmente as cerimônias fúnebres e matrimoniais, onde praticamente todos nós, de uma ou de outra forma, por causa das nossas relações sociais, sempre nos encontramos lá dentro desses espaços, ou somos sempre convidados ou obrigados a estarmos. E por que as festas? Porque nas festas, ou nesses casamentos, ou nas cerimônias fúnebres, sempre se serve comida, ou a pessoa pessoalmente vai servir a comida, ou ela vai ser servida. E principalmente onde a pessoa é servida, não raras vezes as comidas ou as iguarias, ou mesmo guloseimas, digamos, não são servidas de forma igualitária. Há sempre aquele que é dado um pedaço de carne maior em relação a uma outra pessoa. E por que justamente isso acontece se todos nós ali estamos a participar num simples convívio, seja ele familiar ou de amigos, ou porque é de um ente querido que tenha falecido? Fui buscando alguns dados na nossa própria história africana e fui percebendo que, afinal de contas, os privilégios eles são uma marca das nossas relações sociais. Sempre tu vais ser entabulado dentro de um certo papel social, ou porque se tu fores um pai, se tu fores, por exemplo, um político local, se tu fores um chefe do quarteirão mais recentemente, por exemplo, depois da independência, sempre tu vais ser dado um certo tipo de pedaço de carne maior ou uma guloseima maior se comparado aos demais. Mas também, no próprio tempo pré-colonial, as lideranças locais tinham acesso, digamos, à terra, e eles tinham poder, de alguma forma, sobre a terra e sobre as populações que lá viviam. E quando os portugueses começam a estabelecer relações sociais e políticas com essas lideranças, o que percebemos... Continuam a ouvir? Acho que eu tive um problema técnico aqui. Continuam a ouvir-me? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Então, quando os portugueses passam a ter relações políticas e sociais com essas lideranças locais, essa perpetuação também dos privilégios ou algum tipo de direitos específicos ou especiais, sempre essas lideranças tiveram. E para facilitar algum tipo de colonização, as próprias lideranças locais
de uma ou de outra forma, ao ter relações sociais e políticas com os portugueses, acabaram acumulando muito mais privilégios, a partir dos quais a colonização foi facilitada. Quando entramos o Bila teve uma queda aí, parece que caiu a internet dele. Então a gente, de repente, a gente pode passar para a próxima apresentação e depois, quando ele voltar, ele retoma o tempo, ele retoma mais uns 5 minutos, retoma a apresentação dele, tá bom? Então, vamos lá. A Natália e a Roberta, é isso? Vocês... Pode ser. Deixa eu ver, Natália, ver se ela está aí. Vocês estão preparadas? Eu tô aqui em paralelo com ela, que ela também está lá na... deixa eu ver. Eu vou... Qualquer coisa eu posso também apresentar o meu trabalho primeiro. Pode ser, porque eu acho que ela estava contando entrar um pouquinho mais para o final, então acho que ela deve estar aí, mas ela também está com criança pequena, então tá... Então eu vou apresentar... Quando a gente chegasse a nossa aí, eu já falo para ela vir na próxima. Tá bom, então eu vou apresentar e na sequência vocês. Tá bom? Sem problema, só para a gente não perder muito tempo. E só Mohamed, presta atenção aqui se o Bila entrar, daí você autoriza ele, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou compartilhar aqui e me avisem aí se eu estourar muito. Tá bom? Então meu trabalho, Bila entrou aqui, mas eu vou começar a apresentar, depois ele retoma. Aqui o meu trabalho é Trajetórias Africanas que desafiam as narrativas oficiais, considerações sobre a história recente de Moçambique. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre as narrativas oficiais aí na África. Eu acho que isso é um tema interessante, um caminho interessante para as pesquisas, né? Então, as minhas questões aqui, onde a gente pode encontrar narrativas oficiais da Frelimo, como podemos questionar as narrativas oficiais, em que medida a abordagem das trajetórias e biografias nos auxiliam no sentido de criticar e questionar essas narrativas oficiais, né? Então, na África, a gente pode ver constantes esforços de governos que foram e continuam sendo feitos para controlar, no sentido de controlar o passado, controlar as memórias, produzir narrativas oficiais. Então, por um lado, busca-se ocultar ou minimizar o significado de uma série de acontecimentos e mudanças, e, por outro lado, busca-se atribuir grandiosidade a diversos feitos dos governos e dos partidos do poder que aparentemente são banais. Então, não cabe simplesmente dizer que as narrativas oficiais são mentirosas, mas sim que elas não dão conta de toda a complexidade histórica que invariavelmente buscam legitimar as ações dos governos, né? Essas narrativas buscam legitimar as ações dos governos e dos partidos do poder. Então, em Moçambique, a nossa atenção volta especificamente ao contexto moçambicano, as tentativas de controlar as memórias históricas são problematizadas na literatura especializada, então é importante a gente dialogar com essas referências que criticam as narrativas oficiais da Frelimo, né? Que a Frelimo foi o movimento que participou da luta de libertação, tornou-se um partido que governa o país desde a independência, em 75. Primeiramente, adotou uma orientação socialista, de regime de partido único, e a partir da década de 80, passou a adotar medidas neoliberais impostas por instituições financeiras internacionais
e, após os conflitos armados e longa negociação, reconheceu a Renamo, né, o movimento de oposição, como um movimento legítimo que contava com ampla base de apoio entre as populações camponesas. Então, onde que nós podemos encontrar essas narrativas oficiais da Frelimo? Então, nos meios de comunicação controlados pela Frelimo, nas celebrações das datas históricas, nos textos, livros de intelectuais ligados ao partido, discursos oficiais dos governantes, em cerimônias cívicas, inaugurações de monumentos, nos documentos oficiais. Então, aqui eu optei por analisar um livro didático, né, adotado pelo governo moçambicano. Então, é um manual escolar aqui do Dionísio Calixto Recama. Então, da 10ª à 12ª classe, é um livro de preparação para o ensino superior, né, do ensino secundário. Então, entre as narrativas presentes nesse livro, que eu destaco aqui, tem a ideia de que a Renamo desempenhou um papel preponderante para o fracasso do projeto de desenvolvimento do país. Então, nessa primeira citação aqui, isso fica claro, né? Com a independência do Zimbábue, a Renamo passou, a partir de 83, a ter uma base de apoio na África do Sul. Ademais, as suas atividades militares foram se expandindo grandemente para todas as províncias do país, salvo as áreas urbanas, fato que contribuiu bastante para a falência do projeto de desenvolvimento da Frelimo. Então, outra ideia, então aqui ele não, a ênfase é do problema que é da Renamo. Então não fala que, olha, o projeto, os erros da Frelimo, né? Então atribui o papel preponderante para a oposição, o fracasso do projeto de desenvolvimento, né? Outra ideia que está presente é o fracasso do acordo de Ncomate, né? Então, como fruto do apoio da África do Sul à Renamo. Então, aqui, essa outra citação. Em 84, o presidente moçambicano, Moisés Machel, e o primeiro-ministro sul-africano, Peter Botha, assinaram um acordo de Ncomate com o objetivo de cooperação e boa vizinhança, e não agressão e não apoio aos movimentos insurretos. Contudo, o acordo não surtiu efeitos desejados na medida que a África do Sul continua a apoiar a Renamo, né? Então, mas aqui não enfatiza, não se menciona que esse apoio já não era, o apoio da África do Sul já não era determinante, né? A Renamo, ela tinha uma base de apoio interna, ela já não dependia, nesse período aqui, ela já não dependia tanto da África do Sul, né? Então, o fracasso do acordo não se deve só ao papel da África do Sul. Então, e tem uma outra ideia também que está presente aqui, que é a ideia da promulgação, que a promulgação da Constituição levou ao reconhecimento da legitimidade da Renamo e a assinatura do Acordo Geral de Paz, né? Então, por exemplo, até o título do tópico é da Constituição Multipartidária de 90 ao Acordo de Roma. Então, a citação fala assim: o projeto de Constituição de 1990, finalmente submetido à Assembleia pela Frelimo, incorporava o princípio da liberdade de organização e associação dos cidadãos, e posta estabilidade política através da promulgação da anistia, fato que viria a culminar nas negociações e no acordo de paz. Então é como se a Frelimo fosse protagonista das negociações de paz e tal, uma coisa que, sendo que as negociações começaram antes da promulgação da Constituição, e essa promulgação da Constituição foi interpretada pelos negociadores como uma tentativa de desqualificar a negociação e tudo, né? Então essas
isso ainda está presente, essa narrativa oficial ainda está presente nos livros didáticos aqui. Então, como que nós podemos questionar essas narrativas? Então, a gente pode utilizar literatura especializada, que as pesquisas que exploram as potencialidades analíticas, aí a noção de esquecimento organizado também é importante, né? Então, tem alguns autores que seguem essa linha, então é possível identificar contradições nas narrativas da Frelimo, contradições de se compatibilizar entre nações socialistas com medidas neoliberais, né? E outra forma também é dando ênfase às trajetórias de indivíduos e grupos que não têm ligação com a Frelimo, ou são demasiadamente críticos, né? Então, a abordagem das trajetórias é importante para a compreensão de aspectos da história recente, para a compreensão da complexidade do cenário político. Essas pessoas consideradas críticas ou traidores do projeto da Frelimo desafiam essa lógica binária das narrativas oficiais que apresentam a história política como dividida entre revolucionários, reacionários, modernistas, tradicionalistas, amigos e inimigos, né? Então, tem figuras como o jornalista Carlos Cardoso, o advogado Domingos Arouca, o bispo Jaime Gonçalves, que são essas figuras que não cabem aí nas narrativas oficiais. Eu publiquei um artigo que eu enfoquei aí a trajetória do bispo Jaime Gonçalves, né? Então, a ênfase nas negociações de paz intermediadas por religiosos, como o bispo Jaime, que ele participou, foi um negociador lá, ele participou, né, na intermediação. Então, ela desafia também essas narrativas oficiais, porque essa ênfase vai no sentido de reconhecer o protagonismo desses religiosos em detrimento das atuações dos líderes da Frelimo, e evidencia os erros da Frelimo, né? Reconhece o desenvolvimento da Renana enquanto partido, teve batalhas de apoio, então reduz a centralidade da luta da libertação. Então, é claro que a gente não deve não trata-se de dizer que as narrativas oficiais são completamente mentirosas, mas a gente pode indicar que então eu elenquei aqui algumas ideias que estão presentes nas perspectivas aqui da Frelimo, nas narrativas oficiais, e ideias que estão ali presentes nas perspectivas do bispo, né? Então, por exemplo, enquanto a Frelimo, né, nas narrativas oficiais se enfatiza que a igreja foi mera aliada do regime colonial, a igreja católica, lá nas perspectivas do bispo, olha, então também teve como que o regime colonial foi incomodado por católicos, as missões católicas também alimentaram sentimentos independentistas. Então não trata-se de dizer que as perspectivas, as narrativas oficiais são mentirosas, mas a gente ampliar, pegar outras ideias, né, e ampliar a realidade foi muito mais complexa. Então, para concluir, a ênfase nas trajetórias de determinados indivíduos africanos considerados demasiadamente críticos ou traidores dos governos é algo que ajuda no sentido de criticar essas narrativas oficiais, e não trata-se de defender as perspectivas de determinados indivíduos africanos em detrimento das narrativas oficiais, mas sim de ampliar o número de narrativas e possibilidade de compreensão de fatos da história política recente de Moçambique e de outros países africanos. Então, muito obrigado. Essa foi meu trabalho. Não sei se eu estourei muito, tá bom? Muito obrigado por isso. Obrigado, Silas Fiorotti, pela apresentação interessante sobre as narrativas oficiais e as críticas a essas narrativas, né? É uma, digamos, abordagem muito importante que traz, enfim,
sobre o outro lado, né, da história política, né, do discurso político, historiográfico, e como, enfim, também os partidos, né, pós-independência constroem suas narrativas, né, de legitimidade, de poder, etc., etc. Então, e também a importância também de questionar essas narrativas. E os livros didáticos foram sempre um palco, né, para veicular, digamos, as teses oficiais, né? Então, também dos vencedores, dos que estão no poder, etc., etc. E então, uma história crítica tem esse papel, né, para questionar tudo isso, né? Enfim, eu acho que é isso muito legal. História dos partidos, né? História partidária, pouco trabalhada, né? No continente africano, né? Tradições partidárias, etc. Então, este é um campo de pesquisa bem, que eu acho bem interessante. Muito obrigado, Silas. Obrigado. Então, Mohamed, o Bila, parece que ele caiu novamente. A rede dele parece que está instável, né? Então, a gente segue aguardando o Bila aí. Exato, exato. Eu vou ver como que está se ele está no WhatsApp aqui. Mas a gente Passado. pode seguir, podemos seguir com a Natália e com a Roberta? Sim, podemos. Natália, eu vou compartilhar aqui o nosso... Depois você vai falando, que a Natália vai falar a primeira parte, eu vou falar na sequência. Mas antes de entrar propriamente, só queria fazer uma pequena menção, muito interessante, Silas, a sua apresentação. Não só, quer dizer, não só já serviu, acho que foi ótimo no final a mudança da ordem, porque acho que não só já serviu um pouco aí de contexto para a nossa apresentação, mas também porque, bom, meu nome é Natália Bueno, eu trabalho aqui no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, e trabalho agora recentemente, nós já estamos na fase de conclusão num projeto que é chamado Chrome, não sei se você já ouviu falar, e é um projeto sobre, né, as lutas de libertação e a guerra colonial, enfim, envolve Moçambique, é um trabalho, uma releitura aí das memórias, né, da luta, então vai muito de encontro também com a sua investigação, então é interessante, é bom saber, enfim, outras visões também, outros trabalhos. Ok, então vamos lá, sem mais delongas, queria, na verdade, também agradecer a organização toda do evento, a organização, né, os organizadores do painel, e vamos lá, vamos falar sobre reflexões, então, a nossa apresentação tem como título Reflexões sobre o processo de reconciliação em Moçambique. Eu só vou colocar aqui o tempo para me orientar um pouquinho. É um prazer também dividir esse painel com a minha colega Roberta e com a Samantha, né, de forma mais ampla, mas que infelizmente não pôde estar presente. Uma pequena nota, então, sobre a nossa apresentação é que o Acordo Geral de Paz, como todos, enfim, devem saber, mas nunca é demais lembrar, é assinado, então, em outubro de 92, né, o qual pôs fim a uma guerra que durou, então, aproximadamente 16 anos em Moçambique. Ainda hoje, e o Silas mais ou menos tocou nisso, né, para alguns é vista como uma guerra de desestabilização, né, enquanto para outros uma guerra, então, pela democracia. E daí poderíamos dizer que um uso mais neutral seria realmente o termo a guerra dos 16 anos, tá? Então, e é nesse contexto que nós focamos, então, na seguinte pergunta, né? Qual a percepção dos desmobilizados da RENAMO, né, e dos membros da sociedade civil sobre todo o processo de reconciliação em Moçambique, considerando, então, aí desde 92 com o Acordo de Paz de 92. E o nosso argumento central é que uma das grandes limitações, né, do processo de reconciliação, no âmbito principalmente deste grupo, é a dimensão, então, seria uma falta, né, de inclusão, não só social, mas também política e econômica, inclusive, na verdade, no âmbito da construção da história do país, né? Mais uma vez, por isso que a apresentação do Silas foi interessante como já uma introdução.
Como metodologia, então, nós usamos, né? Bom, a nossa pesquisa ela é uma pesquisa qualitativa, nós temos, então, com relação aos dados, com base 25 entrevistas com desmobilizados da Renamo, 6 entrevistas com representantes da sociedade civil e também observação participativa. Agora, com relação mais especificamente à questão, o conceito da reconciliação em si, né? Algumas questões, algumas abordagens e definições. Muito brevemente, tá? A gente pode discutir isso depois nas perguntas. Quando olhamos atentamente para a literatura, né, nós concluímos, primeiro, que não há um consenso sobre o que é reconciliação, né? E o que na prática, então, é traduzido depois pelo uso de conceitos desde os mais minimalistas até os mais extremados, os mais maximalistas, e segundo, as definições existentes, elas carecem de parâmetros claros depois para avaliar a realidade no terreno, ou seja, os conceitos não oferecem ferramentas simples para depois avaliarmos realmente no terreno se aconteceu ou não aconteceu. Então, por esse motivo, né, um caso ele pode, muitas das vezes, né, facilmente, então, considerado reconciliado ou não, dependendo realmente da definição de reconciliação escolhida, né? Assim como casos não reconciliados, às vezes são considerados reconciliados. E o caso de Moçambique, ele ilustra muito bem este problema, né, que é um caso de não reconciliação, que foi, na verdade, considerado reconciliado logo depois, muito brevemente depois da assinatura do acordo de paz, na verdade. Então, motivada por todas essas lacunas, eu mais especificamente trabalhei, né, com uma conceitualização operacionalizada de reconciliação, e nós estamos usando um pouco como base para depois tirar outras novas leituras do nosso trabalho. Mas, muito brevemente, esse conceito ele tem, então, como dimensões verdade, inclusão e justiça. E a dimensão de inclusão, ela chama atenção para a importância das questões, então, da divisão de poder materializada em termos políticos e militares, por um lado, e da inclusão socioeconômica, de outro. Em outras palavras, né, em que medida, na verdade, então a inclusão ela vai questionar em que medida, ou tentar entender em que medida antigos opositores e simpatizantes, uma vez completamente excluídos das instituições formais de poder, ou permanecem excluídos, né, ou passam, então, a compartilhar um acesso tanto às esferas políticas e militares, eliminando, nesse sentido, né, toda a lógica da exclusão. E com relação à questão socioeconômica também, indaga-se em que medida tal sociedade, então, deixa de discriminar as pessoas por suas opiniões e afiliações políticas, impedindo-as de gozar, então, do mesmo acesso a oportunidades socioeconômicas que os grupos pertencentes ao poder dominante. Com relação à verdade, a importância deriva tanto da necessidade de forjar, né, então, uma nova e compartilhada perspectiva sobre o passado, vamos dizer de uma forma geral. Uma vez regulada, então, por visão parciais, né, que é uma visão, conflituosa durante um conflito, a lógica seria que uma busca, pelo menos pela verdade, permitiria, então, que as partes criassem uma percepção compartilhada do passado, dando um passo adiante, assim, no processo de reconciliação. E, nesse sentido, tanto o reconhecimento do passado e quanto a construção, então, de memórias compartilhadas são consideradas elementos essenciais. Muito brevemente, a questão da justiça, nós consideramos, né, eu considero tanto a lógica retributiva quanto a restaurativa, e nesse sentido entra aí a dimensão clássica, né, dos julgamentos e punições, como também as questões de forma mais restaurativa, através de, né, possíveis reparações econômicas ou simbólicas. E agora, por fim, para fechar e passar para a Roberta, é importante só lembrar a relação tanto, na verdade, do Acordo de Paz de 92, quanto o último acordo, né, o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, assinado em 92, com relação a toda a lógica da reconciliação. O primeiro, ele vai ser assinado, né, de uma atmosfera, então, marcada por discursos, nós podemos ver do Dhlakama, e também do Chissano na época,
de ambos os lados, então, falando da necessidade da reconciliação muito fortemente, mas entendida como uma lógica de deixar o passado para trás, né? Deixar o passado no passado. E por outro lado, ou na verdade não por outro lado, quase que uma continuidade, né? Quer dizer, desculpa, mas eles não trazem em concreto medidas, vamos dizer, para que a reconciliação fosse alcançada. E a mesma coisa nós observamos agora no acordo mais recente, né? Também, obviamente, uma lógica muito forte, reconciliação finalmente aparece no nome do acordo, mas poderíamos dizer que ficou só no nome, porque depois realmente medidas para alcançar não aparecem. Sem mais delongas, desculpa, Roberta, te passo a palavra. Não, tranquila. É um trabalho que, na verdade, junta 3 trabalhos, né? Então, assim, é até difícil, a gente ainda está na fase de, inclusive, organização de tudo que a gente andou fazendo. Eu vou tentar apresentar muito brevemente os resultados, de um lado, da pesquisa da Samantha, que fez essa pesquisa em Nampula com os desmobilizados, e depois a minha parte, que trata mais da sociedade civil, à luz um pouco desses 3 elementos, né? Verdade, inclusão e justiça. E há inúmeros paralelos, não acho que eu já vou meio que falando junto, mas, enfim, no caso dos desmobilizados, né, há alguns pontos interessantes. Primeiro, acho que tem uma questão geracional aí com relação a como as pessoas veem a questão da reconciliação, inclusive entre os desmobilizados, né? A Samantha observou, por exemplo, que o pessoal que participou mais do último conflito e o pessoal mais novo ainda abraça muito aquela coisa de que é importante, às vezes, algum grau de, não vou dizer de violência, mas a luta da Renamo, porque é a única forma que tinha de compensar um pouco o peso, né, da Frelimo, no sentido de controlar o processo político. Agora, se você pega o pessoal da geração mais antiga, o pessoal lá que está nos seus 60, enfim, ou que participou, né, mais ativamente da Guerra dos 16, o pessoal está mais cansado, digamos assim, já tem uma visão um pouco diferente, até que reflete uma tendência a jamais querer voltar, né, para aquela situação, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, o outro lado é que eles também sentem que essa coisa da inclusão, né? E isso até começando com a sociedade civil, né? Acho que todo mundo reconhece que é preciso incluir o lado da Renamo, da história, né? Do que aconteceu, e ainda falta bastante coisa nesse sentido. Né? Então, mas o que a Samantha percebeu é que, de um lado, você tem aqueles que ainda se agarram àquela narrativa de que, né, a Renamo ainda é importante, inclusive pela potência que tinha mesmo, e principalmente acho, o papel de Lacama, né, para poder fazer frente à questão da Frelimo, e que, na verdade, era uma luta justa, né? E ele se apoia, inclusive, em elementos recentes, inclusive como a gente viu nas últimas eleições, né, de perseguição, de, enfim, fraudes, etc, etc. E no âmbito da inclusão, uma coisa interessante que apareceu é que também é uma perspectiva de que falta essa inclusão, inclusive social e política, mas tem uma diferença entre a questão formal e informal. De um lado, digamos, o processo, né, formal de DDR, etc., tá, ok, eles reconhecem que está lá, mas a dimensão da reinserção social, da reintegração na sociedade é que eles acham que ainda é mais complicado, e isso é mais difícil de operacionalizar, mas deveria também ser feito. Isso inclui acesso ao emprego, tratamento na comunidade, etc., etc. Então, a questão da justiça tem muito a ver com esses 2 aspectos, né? Não se discute aqui, nem no caso da sociedade civil, tanto a questão, por exemplo, de a gente não teve uma comissão da verdade, né, uma questão de justiça retributiva, né, ou restaurativa, isso não vem tanto, mas a justiça como inclusão é que acho que é um aspecto importante. Isso se reflete aqui no caso da sociedade civil, e eu estou assim, no meio ainda das entrevistas, né, mas também tem essa questão geracional, que é muito forte, né, que foi destacada, inclusive, por uma ativista feminista. Ela fala, minha geração não quer pagar essa dívida, né? Eles nos governam com o discurso da dívida. A gente libertou o país, então, né? Ela falou, isso já não cola mais com essa geração. Então, tem que mudar o discurso. A gente não quer pagar essa dívida, já não é nossa, né? Outros falaram, agora o problema, a guerra é a do bolso, a guerra é do emprego, né? Então, são discursos que já não colam mais e tem que ser revisto nesse sentido, né? Mas, de novo, né, refletindo aqui o discurso dos desmobilizados, existe uma preocupação com essa
questão da narrativa, e até depois eu já vou emendar aqui uma pergunta para o Silas sobre o ano do manual que você colocou, porque eu estava conversando com um professor da Joaquim Chissano, e em algum momento da entrevista ele até falou assim, olha, inclusive agora você não pode nem usar um termo X, eu tenho que procurar na minha entrevista, mas a ideia era se referir à guerra de um jeito neutro, que por um lado não dizia nem uma coisa nem outra. Eu não sei se isso entrou nos novos manuais, eu vou procurar aqui depois, mas eu fiquei curiosa com isso e depois queria te perguntar se você vê alguma diferença, né, em manuais mais recentes. E, de novo, no âmbito da inclusão, a grande questão é a pobreza e desemprego, né? Aí já entra em questões também estruturais de gestão de política pública, né? Que eu acho que uma coisa que eu escutei muito, né? Pensando assim nesses últimos 20 anos, a gente vive, um barril de pólvora, né? Todo mundo falando isso, um barril de pólvora, uma bomba relógio, várias vezes, em várias entrevistas, isso apareceu, e muito associado, então, à questão da não inclusão socioeconômica. Então, assim, é isso, a geração nova que não viveu aquela guerra também não está reconciliada no sentido de que não está se sentindo, né, incluída. E aí vem toda aquela questão, né, da justiça, justiça como inclusão. É isso, as nossas conclusões estão, então, em andamento, né, mas eu destacaria aqui a questão da necessidade de se ter uma visão mais plural, né, da reconciliação, que ainda não está aí, né, e mais bottom-up, né, também, que seja mais orgânica, né, e levar em consideração a questão geracional, né, e essa diferença entre aspectos formais, que às vezes estão lá no discurso e no programa, mas como isso se operacionaliza na prática, né, e ressaltando a questão da violência estrutural, que inclusive como terminologia apareceu bastante na sociedade civil. Gente, desculpa passar o tempo aí, mas qualquer coisa a gente discute nas perguntas. Obrigada. Obrigado, Natália, obrigado, Roberta, pela apresentação. Eu, sinceramente, eu gostei imenso e digo que este tema me diz muita coisa, né? Eu trabalhei durante pós-doutorado aqui no Rio Grande do Sul, fiz uma pesquisa de pós-doc em Direito, e eu tinha uma disciplina de mestrado que era sobre, que eu colaborava com uma professora muito conhecida aqui brasileira, chamada Jânia Saldanha, sobre justiça de transição, né? Então, eu trabalhei bastante e trabalhamos bastante justiça de transição em África, né? Na América Latina e África. E, portanto, o tema que vocês estão aqui, na verdade, ele está dentro dessa temática aqui da justiça de transição moçambicana e no continente africano, né? Existem vários livros nesse sentido. Há um livro de Nora, um pesquisador francês, um historiador francês, sobre a justiça de transição, né? E que é bastante lúcido sobre isso, sobre todos os processos de transição no continente africano, né? E para ver até que ponto esses processos de justiça de transição tiveram êxito ou não, né? Nesses elementos que vocês colocaram, que são, enfim, se houve reconciliação, uma verdadeira reconciliação, se realmente a verdade foi revelada, né, ou apagada, se houve inclusão ou não, né, todos esses elementos, né. Então, mas o estranho, quer dizer, o conceito de justiça de transição não vi aqui, vocês não utilizaram, não sei porquê, não sei se vocês criam outra coisa, ou não sei o que vocês encararam esse elemento. Porque no Moçambique, por exemplo, não houve uma comissão de verdade, né? Em vários nós temos experiências, África do Sul, Marrocos, Ruanda, né? Enfim, vários países que fizeram seus processos de verdade, sobretudo chamados de verdade e justiça, né? Enfim, o papel desses processos, né? Justiça de transição e isso, né? Então, minha pergunta
porque eu não escutei o termo, né? Justiça de transição. Está justiça, mas transição não sei porquê, mas, claro, todos os outros elementos foram abordados, etc. Então, queria escutar vocês, não sei porquê, qual é a razão, mas não escutei o termo, esse lado, né? Esse conceito. Obrigado. Tá bom. Então, vamos guardar aí as questões e vamos passar a palavra. Daí, no final, a gente faz uma rodada, né? Vamos passar a palavra para Maria Daniele, é isso? Enquanto a gente aguarda o Bila novamente. Vamos lá. Isso aí. Vou colocar aqui a apresentação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Porque estamos te ouvindo. às vezes fica complicado. Está aparecendo a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação direitinho? Estamos vendo, sim. Só para poder colocar aqui um modo de visualização melhor. Meu computador não ajuda. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde a todos, né? E a todas. Meu nome é Maria Daniele, sou mestranda, né, da UFRJ, do programa de pós-graduação em Geografia, na UFRJ, assim, e sou orientada pelo professor Frederic Monnier. Ele hoje a gente vem trabalhando um pouco sobre o desenvolvimento, né, da cadeia de gás natural e a reorganização do espaço regional nas áreas de exploração e produção em Moçambique. Sai muito assim fora assim, né, do contexto que estava sendo falado antes, mas a gente vai tentar se organizar um pouquinho. Num pouco dessa introdução, assim, só para a gente entender um pouco desse cenário, de como essa cadeia de produção, né, ela vai ser inserida, ela vai ser abordada, principalmente a partir do final, né, da década de 90, da década de 70, né, ali na crise energética, né, o gás natural ele vai ser inserido a partir dessa crise, né, dessa crise do petróleo. E o gás natural ele acaba tomando esse destaque, rapidinho, que tem o meu cachorro tá latindo. E a partir, né, desse destaque do gás natural, ele se torna, né, essa alternativa importante à frente do petróleo. E a África subsaariana, ela vai ganhar também notoriedade, né, vai ganhar destaque como um mercado muito importante, né, expressivo do gás natural. E logo, né, Moçambique, né, ela vai ganhar essa notoriedade também por ser um país com altas reservas de gás natural. Então, ela vai ganhando relevância e estratégia, né, dentro dessa logística do gás natural. Né? E como objetivo da pesquisa, a gente está buscando... Opa! Está dando spoiler aqui. A gente tem como identificar, né, e analisar os efeitos do desenvolvimento da cadeia de gás natural sobre o espaço, né, das regiões dessas bacias e a exploração e a produção dessas bacias. Como objetivos específicos, a gente está buscando caracterizar e analisar essas bacias e os seus objetos, né, dedicados à exploração e à logística, identificar e analisar as escalas de atuação dos atores. Os atores eles são super importantes nessas regiões, né, e analisar essas superfícies de regulamentação, né, como as leis vão se tornar propícias, né, à exploração e à produção do gás natural. Né, como metodologia, a gente busca, né, o espaço geográfico montado nessas escalas de ações e objetos, né, bem, né, na relação dos fluxos e dos fixos, né, que Milton Santos ele trabalha muito. A organização do espaço regional do professor Lobato, né, o professor Lobato
ele vai estar muito relacionando muito esses fluxos, esses fixos, através de um espaço, né? Um lugar que se forma como concreto e tem uma organização própria. Né? E a professora Pires do Rio, né? Nessa superfície de regulação, né? Onde as leis elas vão estar extremamente marcadas, né? Para aqueles locais e, no caso, para a parte de exploração. Só um minutinho, gente. Perdão. Perdão, gente, porque ela estava ensandecida já aqui com os cachorros latindo junto. E através, né, desse levantamento, dessa metodologia, né, a gente trabalha também com a metodologia operacional desse levantamento bibliográfico, né, dessa busca de outros autores que estejam relacionados a essa pesquisa, e também de dados secundários, também com documentos, né, dos censos, né, do Instituto Nacional de Petróleo, né, o INPE moçambicano. E aí um pouco desse contexto que eu queria colocar também é mostrar as áreas de exploração, né? A área de exploração de gás em offshore, né, em Rovuma, que é mais ao norte, né, do país. Eu não sei se eu consigo apontar, mas tem aqui próximo dessa setinha do norte, né, dessas áreas de exploração em offshore. E onshore, a gente tem a bacia de Moçambique, que é mais ao centro, né, do país, onde está localizado essas bacias. Então, só para a gente ter uma espacialidade do que a gente está falando um pouco dessas áreas. Deixa eu ver se vai passar. E aí, a partir dessa discussão, a gente vai trabalhar essas características, né, e analisar essas bacias. Como eu tinha falado, a bacia de Moçambique, que ela fica mais ao centro do país, né, ela fica nas províncias de Inhambane e Sofala. Então, ela tem duas principais bacias de exploração, né, do gás natural em onshore, que é Pande e Temane. Então, elas têm um grande contexto histórico por trás, né, desse país, né? Ela remonta até mesmo antes durante o período da guerra, né? Então tem um destaque muito importante e ela vai ganhando notoriedade, né, internacional. Aqui tem um pouco dos dados, das descobertas do início, né? Só para a gente poder contextualizar a importância em números, né, dessas bacias. Né? E Ansoro também vai estar associada também a dentro dessa bacia também de Moçambique, né, das descobertas delas e principalmente a importância vai estar associada dessas bacias aos seus gasodutos, né? Os gasodutos eles vão transportar, né, de Panje e Temane para a África do Sul. Então a gente começa a pensar um pouco mais. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque travou tudo aqui. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Porque travou o computador todo aqui. Aí ele está processando. E através desses gasodutos, né, eles vão ser levados, vai ser levado, né, o gás natural para a região da África do Sul, que é diferente da proposta, né, realizada ao norte, nas bacias de offshore. Né? Nas bacias de offshore é a exploração do gás líquido, né, do liquefeito. Né? Então, é uma proposta diferente, porque a proposta mais a bacia do norte é uma exploração mais voltada para a Europa. Né? Principalmente hoje a gente vê essa crise na Rússia e na Ucrânia, né, dessa questão do gás natural, da necessidade de encontrar alternativas, né, de recursos energéticos. Então, a gente vai vendo cada vez mais a importância dessa bacia
quais são onde eles estão localizados. Tá travando um pouco, Daniele. Então, tenta você tirar o seu vídeo, talvez ajude um pouco, ficar só no áudio. Você está me escutando? Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Parece que a Daniele caiu aqui. Então, hoje é isso. Temos problemas de técnicos, né? Sim. Vamos ver se o... Problemas técnicos, crianças, cachorros. Eu ia Também falar isso, apareceu uma menina linda aí do outro lado. eu queria... Apareceu, mas apareceu. Tá aqui. Ela escondeu-se agora. Trabalhar em casa tem disso. Eu já mandei o livro Justiça Transicional, Cora Andrio. Eu vi aqui. Obrigada. Ai, muito obrigada. A Natália depois vai responder isso com calma, que ela é Tá, ok. ela que fez todo o trabalho dela sobre a literatura, né, de reconciliação. Em breve vai ser um livro, né, Natália? Tá bom. Então, você tem algumas considerações aí, Mohamed? Então, você tem a palavra. Eu queria... o tema é interessante, né? Sobre a questão energética e tudo mais. Moçambique, no continente africano. Vários elementos surgem, né? Não são questões metodológicas, mas de caráter um pouco, enfim, de geopolítica, de energia, questões, enfim, de econômicas, etc. E dois temas, como é que essa questão, né, enfim, gestão, né, obviamente ela respondeu, mas que está lá lá no Cabo Delgado, né, com os grupos jihadistas lá no norte, etc. Como é que essa questão está a ser, enfim, desafiada lá na região, né, com o movimento Al-Shabaab, etc., né, que estão atacando grupos terroristas, etc. E também outra questão que também me chamou a atenção, como é que agora essa importância de Moçambique num contexto geopolítico bastante complexo, que é a guerra da Ucrânia, né? Essa luta agora pelas energias, sobretudo do gás natural, né? Que a Europa está completamente atrofiada, e agora enfim, Nord Stream 2 e 1, que estão, deixaram de funcionar, etc. Essa corrida, né, do Ocidente pelas energias e, sobretudo, pelo gás natural. Como é que Moçambique está nesse imbróglio, podemos dizer, né? Então, como é que está a situação, né? Eu queria saber esses dois elementos, a questão dos jihadistas no norte e também a questão de crise energética internacional por causa da guerra da Ucrânia, né? E, enfim, onde está o Moçambique, né? Onde é que se posiciona Moçambique, enfim, em que lado, né? Então, isso.
Está bem. Tem a Eliana que também falou aqui, olha, como inserir essas informações nas formações de professores de educação básica, especificamente nas regiões mais distantes das grandes metrópoles, Nordeste e Norte do Brasil. Isso. E quem quiser fazer questões também pelo chat, então é isso. Vamos. Vocês têm outras questões aí, a Natália, a Roberta, que vocês querem? Vamos começar a fazer uma rodada de comentários. Que vocês... O pessoal, o Bila não voltou mais, né? Que pena que deu essas... Eu estava até aqui olhando, Sila, só para complementar a questão que eu tinha colocado para você, o entrevistado, o professor que eu conversei, ele falou que tem livros de história que já não usam frelimo, e sim frente, só frente, para falar da história. Eu não tive tempo de explorar, mas eu queria deixar a nota aqui para ver se você achou algo semelhante nesse sentido. Sim. Aí já quanto pergunta. Eu até queria perguntar para... Era a Maria Daniela que estava apresentando? Não. Isso. Ela voltou. Aí, de repente, ela conclui. Eu também tinha umas questões de curiosidade sobre a pesquisa dela, se ia entrar, inclusive, nos efeitos disso no campo, né, social, né? Até a Natalia, temos uma colega que trabalhou na época com a questão da Vale, fez pesquisa lá em Tete, muito... Eu também. Do impacto disso. Aí eu ia perguntar se vocês também estão explorando, se você está explorando isso na sua pesquisa. Tá bom. Maria Daniele, o Mohamed, ele levantou algumas questões para você sobre como que se insere aí na sua pesquisa a questão de Cabo Delgado, dos jihadistas, e a questão também internacional, né? Então, se você da crise energética na Europa, então como que você lê todo esse cenário aí de Cabo Delgado? Tem alguma relação com o gás, os movimentos jihadistas, tem alguma relação com o gás, alguma disputa local, ou como que você lê tudo isso? Já posso responder agora? Porque eu não sabia se ia abrir para todo mundo antes. E também conclui também que você, no meio da sua apresentação, você caiu. Ai, perdão, gente. Fala um pouco das suas hipóteses. Isso, eu estava falando um pouco das minhas hipóteses na questão mesmo do desenvolvimento, né? E é muito bom a Roberta perguntar, né? Porque eu também trabalhei, né, com a Vale, né, com gás natural, com carvão, né, nessa área, né? E a questão social também era muito importante, assim, para mim, né? Sobre a questão dos reassentamentos, né? A questão dos isolamentos, né? Da desapropriação, né? De muitas pessoas das terras, né? De exploração. E hoje aqui, assim, trabalhando, a gente deixou um pouco, né? Entenda, né? A questão da questão social, porque principalmente na área do norte, né, a exploração em offshore, né? Então a gente não tem uma questão social necessariamente atrelada. Então o que a gente busca hoje é através dos dados socioeconômicos, dos dados de desenvolvimento econômico, né, tentar buscar um pouco do que está sendo levado para a população, né? Que hoje um pouco dessa riqueza anda sendo compartilhado com a população, como isso espacialmente, né, dentro das cidades, das províncias, andam sendo desenvolvidas, né? Então, a gente faz um pouco desse levantamento nesse primeiro momento assim, da pesquisa, né? Que é pesquisa de mestrado, e a gente acaba condensando um pouco mais. E mais ao norte, com a relação do terrorismo, né? Primeiramente, eu não achei uma literatura, posso até, o professor Mohamed
se quiser, né, se tiver algumas literaturas voltadas para isso, mas não necessariamente elas estão voltadas para o gás natural, né? Elas realmente são de disputas, né, locais e ali, né, da região. Mas, assim, hoje a gente vê que ela está parada, né, a produção naquela área, mesmo que haja um grande empreendimento, né, de gás liquefeito, né, para exportação, né, para a Europa. A estrutura é imensa, assim, ela anda parada, né? E a gente hoje vai tratando, assim, né, um pouco do que eu vou escrevendo dentro da pesquisa, finalizando, de que os atores, né, eles trabalham muito bem em áreas de guerra, né? Assim, esses atores do gás natural, não só dos recursos energéticos, né, como petróleo e tudo, eles trabalham muito bem em locais de guerra, né? Então não teria um problema a exploração ser continuada. Mas eu acho que é uma questão mesmo hoje de interesse e busca, né? Então, que está sempre se abrindo concursos para exploração naquela área, e a gente hoje vai tendo um problema, né, com relação a isso. Mas a gente vê que os atores eles trabalham muito bem em ilhas de produtividade, né? As ilhas de produtividade, elas, né, continuam acontecendo, a exploração continua acontecendo, mas não tendo necessariamente um contato com a população. Acho que é isso. Como é que a questão agora com a crise energética internacional, a relação com a Europa, como é que tudo isso, como é que... Então, nesse sentido, eu ainda peguei poucas literaturas com relação a Moçambique, né? Mas o esperado é que através dos números, né, dos quantitativos, dos lançamentos desses quantitativos, né, que é uma das maiores bacias, né, de gás natural na África subsaariana, seja um atrativo para esses atores, como foi na época com o carvão, né? Com os números do carvão, né, com a amostragem dos dados, o atrativo foi muito grande e foi uma busca muito grande, né? Então, eu espero que seja uma alternativa, porque o inverno cada vez chega, né? Como diz em Game of Thrones, né? Winter is coming. E o inverno é um grande aliado, né, moçambicano, para que haja explorações alternativas desse gás natural, né? Então, a gente espera que os números eles possam modificar a partir desse inverno. Gente, eu peço que a palavra para o Bila, para ele concluir Sim. a apresentação, que ele conseguiu entrar agora. Então, Bila, ele teve problemas técnicos aí, a palavra está com você, amigo. Bila, o áudio está... Um problema no áudio. Alô, Bila? Podemos passar, Silas, agora, deixar Roberta e Natália, não sei se querem intervir, ou outra pessoa, em vez de ficar esperando, né? Tá bom. Então, vamos, enquanto o Bila resolve aí as questões técnicas, vamos fazer uma rodada. Quem tiver questões também. Tá bom. Então, vamos... Fala sobre a questão da justiça de transição, não sei se sim, aproveito? Sim, Ok. sim. Obrigada pela pergunta. Assim, obviamente tem tudo a ver, está completamente ligado. A resposta muito simples é do porquê, na verdade, não aparece no nosso trabalho.
é porque já pronto, é um trabalho, como a Roberta disse, né, um trabalho em conjunto e já é uma tentativa um pouco de uma evolução dos nossos trabalhos, né? Então, na verdade, quando eu faço meu trabalho, eu fiz o meu doutorado, já o doutoramento aqui de Portugal, quando eu fiz, o meu doutorado foi sobre, né, o processo de reconciliação em Moçambique, então eu faço toda a análise, então o enquadramento, ele realmente está completamente voltado para a questão da justiça, né, de transição à justiça transicional. A análise do papel da anistia, que eu posso falar em seguida. E eu faço, na verdade, a análise no nível já nacional, né, ou no nível político, a análise que eu faço. E só para terminar, então, a justificativa, agora o trabalho agora com a Roberta e com a Samantha já é para olhar em um outro nível, de uma outra perspectiva, que é realmente a questão da percepção das pessoas. Então, é por isso que, pronto, a ótica da justiça transicional não vem tão forte, vamos dizer assim, e nem a análise da anistia, porque a nossa ideia realmente é ver, né, é olhar o processo de reconciliação de uma forma mais global. Tá? Agora, voltando um pouquinho para a questão, então, do meu trabalho quando eu faço, sim, né, eu analiso, na verdade, não diretamente, porque é um trabalho agora que eu quero fazer também, agora em continuação, né, num projeto que eu tive agora aprovado também pela FCT, que é realmente analisar o efeito da anistia, né, com relação agora ao processo de paz na reintegração ou não dos desmobilizados, né, dos ex-combatentes. Mas, de novo, esse também é um capítulo que ainda vem. Só para concluir a análise que eu faço, de novo, é uma forma mais geral da questão da anistia, sim, né, como o único, na verdade, mecanismo que vai ser implementado em Moçambique, né, toda a justificativa e a narrativa que é utilizada, né, que foi utilizada na época, era de que a anistia ela servia principalmente a dois propósitos, que era para evitar, né, uma maior ainda polarização, né, política, e segundo, que permitiria realmente a reintegração social dos ex-combatentes, né, permitiria que eles retornassem, então, para as comunidades e fossem reintegrados. Agora, de novo, o efeito, né, de fato, se contribuiu ou não para essas questões é obviamente muito controverso. O que nós sabemos de fato é que, como resultado da anistia, nós não tivemos, né, nenhum processo, por exemplo, mais, enfim, relacionado, poderíamos dizer, com relação à justiça, tribunal, a investigações. Nós não tivemos também nada ligado à comissão, né, ou comissão da verdade, lógicos que foram implementados, por exemplo, em Timor, ou outros países, ou se pensarmos, por exemplo, Ruanda, África do Sul, enfim, inúmeros casos que nós podemos pensar. Então, vamos dizer que o efeito da anistia vai ser, a gente pode pensar que ele na verdade, de forma imediata, de prevenir que todos esses outros processos fossem feitos, né? E, além disso, também depois, né, com a volta do conflito, na verdade, em 2012, 2013, também é obviamente questionável o efeito, ou pelo menos em termos de duração, de quanto esse processo também de anistia permitiu uma reintegração depois, de fato, dos ex-combatentes, porque eles voltam, né? Eles reassumem, muitos deles, obviamente que nós não temos o número ao certo de quantos foram os ex-combatentes, os mais antigos que regressam depois, né? Para que voltam vamos dizer, as matas, mas sim, eles voltam. Então, também em que medida a anistia contribuiu para isso ou não. O que poderíamos dizer é que, né, o argumento, na verdade, que eu faço, é que a anistia realmente ela vai, em certa medida, contribuir porque o que eu chamaria de uma pacificação da sociedade. Então, ela vai permitir realmente que a Renamo se transforme num partido político, vai permitir todos esses anos iniciais, principalmente do Chissano, né, de uma inclusão política, obviamente, com muitos parênteses, né, mas no cenário político a Renamo vai entrar. Então, e por um período aí, vamos dizer, por quase 20 anos, né, esse calar das armas, que é uma expressão também muito, muito utilizada, né, em Moçambique. Mas,
mesmo assim, de uma análise mais ampla de reconciliação, é muito distante de um processo que poderíamos dizer realmente de uma inclusão efetiva. Eu paro por aqui, porque eu poderia continuar, como é a minha temática, pronto, então eu tenho que me segurar um pouco. Obrigada de novo pela pergunta. Silas, queria reforçar a pergunta da Roberta sobre a questão dos manuais, porque eu também agora, isso já na minha pesquisa mais recente com o projeto Cromo, eu também, na verdade, eu tinha muito interesse, trabalhei com alguns manuais, mas não consegui depois, por completo, fazer uma pesquisa mais ampla, também pela dificuldade de encontrar, muita dificuldade de encontrar os manuais em Moçambique, e também de entender, na verdade, as novas edições. Eu cheguei a falar com algumas pessoas no Ministério até da Educação, mas, de novo, tive muita dificuldade de conseguir depois fazer esse desdobramento, né, dos antigos manuais até os novos manuais, e como nós temos aqui as diferenças as narrativas, né, em que medida elas chegam, minimamente a serem transformadas ou não, ou se ainda é quase que uma completa reprodução das antigas. Obrigada. Obrigado. Eu também tenho várias questões aqui sobre essa reconciliação, né? Os manuais, esse que eu peguei, na verdade, eu me interesso pelas datas oficiais também, né? Eu achei interessante porque esse manual que eu peguei estava muito uma narrativa muito pró-Frelimo, né? Então uma perspectiva muito normalmente você vê uma relativização e tal, mas isso aí estava muito escancarado, uma coisa muito escancarada ali. É de 2006 esse, né? Mas eu comprei ele em 2015. Eles são muito caros, esses livros, né? Os estudantes não têm muito acesso a isso, né? Então, não é muito fácil. Mas esse aí, essa edição é de 2006. Agora, realmente é difícil a gente ter acesso a esses livros e tal. Eu peguei uns outros que eram mais do ensino primário também e tal. Depois eu vou tentar fazer uma análise também dos manuais do ensino primário. Mas, então, basicamente, ainda estou iniciando essa análise dos manuais aí. Mas eu quero colocar também junto as datas comemorativas, né? Os heróis nacionais, essas coisas que a Frelimo vai criando, né? E tal, essas narrativas oficiais. E agora sobre o trabalho de vocês, desses desmobilizados, no discurso do Bispo Jaime, ele vai falar que, olha, na época do Chissano, a Frelimo, no governo do Chissano, a Frelimo ela cumpriu os protocolos. E depois, na época do Guebuza, os protocolos do acordo foram descumpridos, né? Então, e o Bispo Gonçalves, ele não era um bispo pró-Renan, mesmo ele sendo lá da Beira, mas ele era bem crítico aos dois lados. Mas na cabeça dele e de outras pessoas ficou claro, olha, no governo do Chissano ainda estavam tentando levar adiante os protocolos, porque tem protocolos, né? No acordo de paz tem vários protocolos que estavam sendo, olha, a integração e tal. Depois, no Guebuza, isso aí, a ideia geral que tem na cabeça do pessoal é que, olha, foram abandonados. Então, hoje é interessante porque o Guebuza ele caiu em descrédito por causa da corrupção. Então mesmo o pessoal da Frelimo está dando depoimentos contra o Guebuza. Então é interessante a gente pegar, porque dentro da Frelimo tem muita gente criticando o Guebuza por conta da corrupção. Então, mas
algumas coisas que aconteceram, por exemplo, foram integrados alguns elementos no Exército, nas Forças Armadas. Daí, então, tinha dois comandantes lá das Forças Armadas, um da Frelimo, um da Renamo, só que o que aconteceu, depois o da Renamo, ele foi para a reforma e ficou só, depois na época do Goebbels, a ideia é que ficou tudo na mão da Frelimo, as Forças Armadas. E também o governo ele começou a tirar os recursos das Forças Armadas e começou a aumentar os recursos da Polícia da República, né? Então, as Forças Armadas, então o governo começou a enfraquecer as Forças Armadas que tinham elementos da Renamo e começou a jogar os recursos tudo na Polícia da República, que era uma polícia mais alinhada ao governo, né? Então tem essa questão. O governo ele vai criando formas de tirar recursos dos setores que estão à oposição, né? Ele vai enfraquecendo então ele vai enfraquecendo a oposição. Então tem várias análises que vão falando, olha, como o governo da Frelimo ele impossibilita a sobrevivência de qualquer oposição, né? Então ele vai enfraquecendo. Por quê? Porque nas eleições ele leva tudo, né? Então a eleição se elege o presidente nomeia todos os governadores das províncias, todos os chefes dos distritos, todos os chefes da polícia. Então ele pega. Então a oposição ela não governa nada nas províncias que ela ganha, né? Então tem toda essa exigência da descentralização do poder. Então o Djakama ele ficou numa isso é uma leitura, é uma leitura possível. Não estou querendo dizer que é a verdade, né? A gente é muito complicado a gente falar de uma perspectiva. Daí na história de Moçambique, as outras pessoas, não, isso é mentira, tá? Porque muitas disputas, né? Mas uma leitura possível é que o Djakama e a Renamo ele foi obrigado a manter uma guarda pessoal, né? Porque o Estado não garantia a sua integridade, né? E tal. Então ele teve que retomar uma política com base nas armas, porque dentro da disputa política foi inviabilizado pela Frelimo. Então ele teve que já que a Frelimo quebrou umas partes do protocolo, ele também teve que quebrar ele foi obrigado a quebrar por outro lado, né? Então, mas você fica essa disputa, quem descumpriu os protocolos, né? E tal, né? Quem descumpriu os protocolos? Então sempre fica essa disputa, né? Olha, porque tinha protocolos para Frelimo obedecer e para Renamo obedecer, e os prazos, né? E tal, mas é um pouco isso. E os desmobilizados ficaram sem assistência nenhuma, sem pensão, né? Então, né? O partido os partidos de oposição não têm espaço para governar nem os locais que eles têm maioria e tal. Então, é um pouco isso. Você quer comentar, Roberta? Eu tava querendo só... Gente, desculpa, eu estou com um apêndice aqui. Uma coisa um ponto sobre o que o Silas está falando, né? Porque a minha pesquisa, eu sempre me interessei pelas pessoas do dia a dia, né? Meu doutorado, eu fui lá para um distrito lá em Nampula. Eu gosto de saber, você tem a política, o discurso, e como é que as pessoas absorvem isso, né? E, às vezes, uma coisa não tem nada a ver, mas isso que você está mencionando sobre a legitimidade, né, da Renamo, eu senti no discurso do dia a dia. Para essa pesquisa de hoje, eu não tive tempo, mas eu entrevistei pessoas normais, tipo...
gente que trabalha no supermercado, gente que eu achava na rua, vendedor, porque eu também quero saber o que essas pessoas que não estão, né, em lugar nenhum, digamos, de poder, o que elas pensam. E eu sinto que essa coisa da Renamo, a morte do Dhlakama foi terrível, porque, no fundo, mesmo com aquele jeito dele, né, meio ainda guerrilheiro, ele era a esperança, assim, no sentido de que era o único que conseguia colocar uma pressão, em parte por causa disso, né? E cá entre nós, né? Mesmo com a guarda dele, tentaram pegar ele, né? Pois assim, então, assim, a questão da segurança pessoal dele, né, em algum momento, era real, né? Mas é interessante ver como isso se desdobra, né, no discurso das pessoas, e eu acho que isso, para mim, que é um ponto importante para a gente entender, inclusive, né, quais são as perspectivas, né? Eu penso muito pela lógica de paz e violência, né, que é um pouco mais a minha área. Se as pessoas acham que ainda a força, né, de alguma forma, a violência é ainda uma forma de tentar mudar as coisas, isso é um problema, né? Porque você está falando que, assim, eu não acredito que vamos voltar a ter aquela guerra e tal, mas conflitos localizados ou tentativas, né, de mudar as coisas por um meio mais, digamos, coercitivo, às vezes é o que sobra, né, por conta de como se percebe essa questão, né, de legitimidade. Esse é um ponto. A outra questão é que eu vi que tem uma pergunta aqui da Eliana, né, sobre como inserir isso, por exemplo, na formação de professores de educação básica. Eu não sei responder essa pergunta, mas, na verdade, eu fico pensando em quais seriam as sugestões para isso, né? Inclusive, eu lembro que na minha formação não tinha nem nada de África, né, na minha educação básica aqui no Brasil. Mas eu fico pensando quem é professor que como acha que poderia encaixar isso, né? Uma das coisas que eu sempre converso com a Natália é que, assim, eu tenho esse problema, né, por ter estudado às vezes fora e tal, essa tendência de escrever coisa em inglês, né? E, assim, acho que é uma coisa como pensar em trazer esses conteúdos, né, para a gente também até escrever talvez de forma mais simples, né, para poder pensar em termos de currículo. Mas acho que é uma coisa importante aqui para a gente, de repente, debater. E a importância da gente também escrever na língua em que trabalhamos, né, Roberta? Porque eu acho que esse grande, pronto, obviamente essa grande responsabilidade, depois eu acho também, né, como acadêmicos, e, enfim, ético, profissional, depois até para a população, para não, para uma tentativa de ir contra, né, essa questão do extrativismo acadêmico, na verdade, que obviamente é muito criticado, né, uma tentativa, então, de escrevermos, obviamente, ou minimamente de devolver um pouco, né, o que foi escrito para as pessoas depois, enfim, no nosso caso, Moçambique, obviamente escrevendo em português, né? Numa linguagem... Mas, exato, e numa linguagem acessível, sim. Academicês, né? E às vezes fazer isso, né? Sim, então por isso eu também reforço, obviamente que a pergunta da Liana é muito importante nesse aspecto também, chama atenção para isso. E eu queria, olha, só para falar, Silas, eu tinha coisas para complementar tudo o que você falou, mas, enfim, eu tenho que dar palavra, tem que dar também tempo para outras pessoas, depois qualquer coisa a gente pode trocar, enfim, contatos. Tá bom. Então, vamos... Bila, vamos tentar novamente. Você está escutando a gente, Bila? Eu estou escutando, não sei se vocês conseguem escutar-me. Sim, estamos escutando bem, pode falar. Ah, tá bom, obrigado. Desculpa, gente, eu não sei o que é que se passa, não sei mesmo. Muito bom dia mais uma vez. Eu estou fazendo uma pesquisa, falando rapidamente, porque acho que o tempo também está a voar para todos nós, para fazer uma pesquisa sobre privilégios em Moçambique e hierarquias também, e como é que isso impactua ou interfere na construção do Estado de Direito. Como a minha base de pesquisa é ligada à antropologia, eu percebi que a melhor forma de talvez criar boas hipóteses e também responder seria pesquisar como é que as pessoas se servem ou são servidas nas cerimônias fúnebres ou nas cerimônias matrimoniais, onde, na às vezes, as pessoas ou pessoalmente vão se servir ou que alguém vai servi-las. Então, muitas das vezes, quando as pessoas são servidas, sempre há quem é servido
o maior bolo, o pedaço do bolo, maior pedaço de carne. E eu comecei a perceber que me parece que isso se reproduz também nos ambientes da política nacional. Até porque, falando da política nacional, vocês conhecem bem Moçambique, vão notar que várias pessoas ou vários segmentos sociais e vários intelectuais acadêmicos reclamam pela forma como o governo ou o partido no poder vem governando Moçambique desde a independência nacional. Constrói-se muitas hierarquias, aqueles que têm muito mais poder, não só econômico, mas também político, aqueles que têm muito mais privilégios em Moçambique do que muitos outros. E muitas das vezes nós não percebemos que, num ponto de vista da antropologia, é possível nós encontrarmos essas hierarquias nas relações sociais das pessoas comuns. E muito provavelmente aqueles que estão investidos de poder reproduzem um esquema das hierarquias e dos privilégios que já existem no meio da população ou no meio das pessoas no dia a dia, desde os tempos bem idos, talvez os tempos pré-coloniais, e depois passamos pela forma como a própria administração colonial administrou o território moçambicano. E depois também temos o tempo pós-colonial ou pós-independente, que também houve uma organização hierárquica e na base também dos privilégios, embora o chamado marxismo-leninismo tenha escondido essa produção das hierarquias ou dos privilégios. Então, o que seriam esses privilégios, ou num conceito mais geral, universal, e também com algumas implicações em Moçambique? Seriam justamente os direitos pertencentes a grupos específicos de pessoas. Então, sempre há uma elite que organiza um certo status quo numa sociedade. E, a partir dessa organização, de certo tipo de leis, regulamentos, em que aqueles que estão investidos de poder sempre vão amealhando os melhores recursos, os melhores espaços na sociedade, os melhores bairros, as melhores terras. Isso sempre acontece em muitas sociedades, no nosso caso em Apressa, Moçambique, sempre aconteceu, mesmo nos tempos pré-coloniais. Para avançar um pouco, vocês lembram muito bem, por exemplo, da migração africana. Produziu depois o chamado Império de Gaza, o Reino de Gaza, em que aqueles que eram lideranças principais daquele reino pertenciam, por exemplo, aos Zulus. Os Zulus é que comandavam sobre as populações que já eram nativas ali naquelas comunidades. Aí temos também uma produção de privilégios dentro dos próprios bantos, populações bantu. Tu tinhas uma população vinda da parte sul-africana que dominava o território, mas também dominava os espaços de poder. E temos ainda o tempo colonial, produz aquilo que se chamou de indígenas, que eram populações pretas, sem direitos, não vamos dizer até com menos direitos, mas sem direitos se comparado, por exemplo, aos próprios portugueses, e também se comparado a uma outra categoria social que foi produzida, que foram os assimilados. Os assimilados eram, digamos, um grupo intermediário. Está entre os portugueses e os pretos, mas esses assimilados, obviamente, eram pretos também, havia, obviamente, mulatos. Então, esses geralmente sabiam ler, sabiam escrever, e estavam dentro, de alguma forma, de um aparato administrativo colonial. E faziam traduções, eram intérpretes, de uma ou outra forma, entre aquilo que desejo colonial e aquilo, portanto, que era a própria forma de administrar ou de oprimir as populações locais. Então, temos também esse fenômeno como um produtor histórico dos privilégios, que hoje tem implicações. Se vocês lembrarem ou perceberem em Moçambique, mesmo as pessoas que estão dentro da administração pública,
as elites, mesmo algumas classes médias, notaríamos claramente que essas mesmas pessoas, os pais ou os avós, no tempo colonial, eram assimilados, ou porque tinham alguma relação de poder em relação ao colono, ou tinham sido dados algum tipo de poder ou privilégios pelo próprio colonizador. Então, temos, de facto, essas construções dos privilégios em Moçambique, que não começam, obviamente, com o tempo colonial, conforme eu referi, mas também podem ser percebidos esses privilégios dentro da época pré-colonial. Na época do pós-independência, o pós-colonial, temos o que eu já tinha avançado no outro vídeo, acho que depois, não é acho, desculpa, depois descarregou o meu computador, não sei por qual razão. Temos a construção de alguma figura ou algum conceito ou técnica de estabelecimento de poder, que se chamou de emulação socialista, ou seja, aquelas pessoas que eram pró ou que fingiam ser pró-regime eram, de alguma forma, premiadas se comparado àquelas pessoas que não se abriam muito ao próprio regime. Isso, a meu ver, é uma forma também de privilegiar uns cidadãos e os outros não são privilegiados, justamente porque eles não cantam vivas ao partido no poder, ou na época não cantavam vivas ao partido no poder. Então, eles eram, na verdade, pessoas excluídas, até porque tivemos pessoas variadíssimas que foram assassinadas, torturadas e até perseguidas por não concordarem com o esquema ideológico do próprio partido no poder. Então, houve também essa criação de privilégios por meio da aceitação da ideologia da Frelimo ou não. Então, uma vez que o Estado de Direito pressupõe a absoluta supremacia do direito em contraposição ao poder discricionário daqueles investidos de poder, pode significar que os privilégios construídos ao longo da história em Moçambique possam, de alguma forma, perverter aquilo que seria a construção do Estado de Direito e, principalmente, a distribuição da renda ou a criação de políticas públicas. Mas, mais uma vez, esses privilégios em Moçambique, pelas minhas hipóteses, não foram necessariamente construídos a partir do tempo pós-colonial. Faz parte de uma relação que nós temos com a nossa própria história. Ou seja, é na história que nós devemos, na verdade, encontrar a forma como as pessoas produzem as separações umas contra as outras. E por isso que quando nós estamos em casamentos, se souberem que aquele indivíduo, por exemplo, é professor universitário e aquele outro é um porteiro, é muito provável que as pessoas deem um pedaço de carne maior àquela pessoa que é professor. Mas isso não começa justamente agora, no ano 2000, 2022. Historicamente, nós temos estabelecido essas relações sociais de diferença, de privilégio e de construção de hierarquias. Mesmo dentro das nossas próprias famílias, né? A figura paterna é uma figura com uma história de violência, com uma história daquele indivíduo que tem um poder absoluto, ninguém o contraria. E se de facto a própria sociedade é produtora, por meio de famílias, de agentes absolutos, obviamente a partir das famílias, o que esperar então no meio da sociedade? É que a sociedade vai reproduzir esse sistema. O próprio nazismo, só para fazer uma nota de rodapé, muitos de nós algumas vezes não fazemos essa associação. É que na Alemanha também tinha uma estrutura extremamente machista que antecede o nazismo. Havia também pais extremamente violentos socialmente.
Então, isso cria, de alguma forma, na Alemanha, essa figura ideológica ou, digamos, essas práticas ideológicas do nazismo, e que Hitler, obviamente, ele foi capaz de fazer um bom uso dessa temperança social. Então, também em Moçambique temos essas temperanças sociais de uma figura absoluta dentro de casa e também essa construção de privilégios, até mesmo espaços de distribuição de comidas, como, por exemplo, cerimônias fúnebres e cerimônias matrimoniais, conforme eu tinha falado. E muitíssimo obrigado. Vila, muito obrigado. Estamos estourando no tempo, mas depois o Mohamed vai fazer os comentários. Eu fiquei com a impressão de que você está naquele debate entre uma África arcaica contra uma moderna, né? Entre os afropessimistas e os afropositivistas, né? Você tá travando esse debate na construção do Estado de Direito, de um novo tipo de democracia na África e tal. Então, muito interessante. Mohamed, você pode fazer os comentários aí? Bom, eu não sei se estou dentro Posso falar, não? Pode. Ah, tá. Sim, Não, pode falar. pode falar, professor. Não, fala, Bíblia, fala, tranquilo, fala. Ah, tá bem. Não, Silas, eu não sei se estou dentro necessariamente disso, mas o que me incomoda, de facto, é talvez porque nós tenhamos poucos estudos que vão, de alguma forma, nos informar com detalhes históricos, porque é que facilmente nós somos uma sociedade com bolsas, digamos, de privilégios ou espaços de hierarquia com muito mais facilidade. Conforme eu disse, me parece que as respostas que possamos ter a isso estão justamente na nossa própria história, da construção, não só de Moçambique, este projetado pelo colono e também depois da independência, mas também a própria história africana, com implicações no espaço onde Moçambique se encontra, ela é produtora desses privilégios e dessas hierarquias. E hoje não podemos de forma alguma perguntar por que Moçambique é muito pobre, por que as elites assambarcam os recursos, sejam eles naturais, sejam eles minerais, sejam eles físicos, no sentido da terra mesmo, deixando as populações talvez mais empobrecidas, porque há muita corrupção, sem que nós recorramos a uma história de produção dos privilégios, a uma história de produção das hierarquias. Então, me parece que isso é muito fundamental, a meu ver, para que percebamos por que é que o Estado de Direito tem dificuldades num país como Moçambique de se implantar. Mohamed? Obrigado, Bila, muito bem. Também é um tema muito interessante, enfim, sobre a questão de construção de privilégios, corrupção, enfim, sistemas de poder no continente africano, ideia enfim, da figura salvador da pátria, né, a questão da violência, são temas bem pertinentes, né? Eu, digamos, queria só, enfim, fazer uma colocação, Bila, como é que vê, digamos, perante tudo isso, né, hoje, digamos, a ideia da construção de Estado de Direito na era pós-colonial, digamos, no Moçambique e no continente africano, numa altura em que
digamos, golpes militares estão voltando, em que continua a África rasgada, né, por problemas étnicos, guerras civis, exploração, etc. Como é que vê a situação de Moçambique desde, enfim, a independência, desde o fim da Guerra Civil, hoje e no futuro, né? E como é que você tem o olhar? Eu queria saber isso um pouco. Olha, se a gente for um pouco a olhar a história, uma das coisas que foram, ou fatores, digamos, um dos fatores que abriram espaços para que algumas sociedades se desenvolvam em relação às outras, foi a obediência ao direito. E aqui não estamos a falar de qualquer direito, estamos a falar do direito liberal. Então, não é porque nessas sociedades não tenham figuras como Trump, figuras que, de uma ou de outra forma, parece que lembram algum rasgar da Constituição, ou rasgar da democracia. Mas é que, a partir do momento em que a parte das elites locais dizem que, olha, nós temos leis e todos nós devemos nos submeter ao regimento da lei, isso pode abrir espaços para que a própria sociedade acredite no Estado que está sendo construído, porque é um Estado que se deixa obedecer pela lei ou pela Constituição, fundamentalmente. Então, me parece, professor, que uma vez que o próprio Estado de Direito significa a supremacia do direito em contraposição, não é qualquer direito liberal, em contraposição ao poder discricionário ou ao poder truculento das autoridades, então significa que, na verdade, uma vez que nós já partimos do pressuposto de que o ser humano é truculento, o político sempre vai querer manipular o poder, então é preciso que a lei esteja, ou o direito esteja acima de todos e que todos, na verdade, possam obedecer ao direito liberal, de modo a que ninguém se sinta excluído, porque a partir do momento em que uns manipulam o poder e controlam esse poder para servir aos seus próprios interesses, significa, obviamente, que há uma exclusão e uma construção de hierarquias, e que outros têm muito mais privilégios e outros sintam-se desprotegidos. Então, em países africanos, hoje, me parece que o desafio está muito a ver com essa questão da obediência ao direito liberal. Talvez países como Botsuana, por exemplo, que são um pequeno espelho da democracia, seja justamente isso, porque as próprias instituições e a própria elite abrem oportunidades para que quem deve dizer o que é o que não é na sociedade é a própria lei, e as leis passadas, obviamente, ou aprovadas por uma Assembleia Nacional, democraticamente eleita. Então, me parece que o desprezo às leis ou o desprezo à Constituição em países como Moçambique vai sempre trucidar as próprias instituições republicanas e uma abertura também para o aumento da pobreza, o aumento das hierarquias, e aparecem pessoas, obviamente, que se sintam mais excluídas, que geralmente é a população desprotegida. Gente, então estamos com o tempo estourado, mas agradeço aqui o professor Mohamed pelos comentários aí, pela coordenação. Agradeço todos e todas que apresentaram, Maria Daniele, o Bila, Josué Bila, pesquisador, antropólogo aqui, a Natália Bueno, Roberta Maschieto, a Samantha Stringer também é autora aqui do trabalho, né? E todos e todas que participaram aqui do chat, né? A professora Eliana Santos, todas e todas que participaram, muito obrigado. Tá? Você quer falar mais alguma coisa, Mohamed? Só queria complementar
cumprimentar e parabenizar todos os participantes. Nosso painel tive, num certo momento, acho que 16 pessoas. Está muita gente aqui online, muito bom, foi muito legal. Foi um prazer ver pesquisas muito boas que estão a ser feitas. Maria, Daniel, Roberta, Natália, Nelson, Bila, todo mundo fantásticos, trabalho com digamos, temáticas que vão desde energia, né, até questão de justiça, democracia, Estado de Direito, temas muito bons realmente, muito legal, pessoas capazes, né, boas pesquisas de ponta. Estamos no Brasil, né, então este é também estudos africanos no Brasil, feitos por brasileiros, né, também isso. Então é muito bom isso, né. Então, tá bom. E vamos manter contato, vamos continuar o contato aí, e tá bom? Infelizmente temos que encerrar, porque agora tem um outro simpósio, vocês estão convidados também para estarem com a gente no simpósio 16 agora, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.